Saudações a todos, saudação especial aos organizadores aí do primeiro encontro brasileiro de categorias, o pessoal aí de Vitória do Espírito Santo, muito obrigado pela iniciativa. Acho que é importante para a matemática brasileira como um todo que esteja sendo feito esse evento aí em Vitória, online ainda, nesse pós-pandemia, durante pandemia ainda, né? Vamos ver até onde vai isso daí. E, bom, eu sou Samuel Gomes da Silva, eu sou pesquisador do Instituto de Matemática da Universidade Federal da Bahia, do grupo de Lógica, tá certo? A gente tem um grupo ativo de Lógica no Departamento de Matemática ali da UFBA, e as linhas principais do nosso grupo de Lógica são teoria dos conjuntos e lógica algébrica, resumindo assim, né? E, bom, nas duas linhas está presente a teoria das categorias, tá certo? E, no caso, eu, como teorista de conjuntos, eu tenho trabalhado com colaboradores aí, tanto da UFBA como de fora. Tem o Hugo Mariano, que trabalha com a gente, o Hugo Mariano da USP, né? Eu tenho o prazer de trabalhar com a Valéria de Paiva também, que é uma lógica reconhecidíssima internacionalmente aí, lógica e teorista de categorias, né? Então, esse meu trabalho que eu tenho desenvolvido nos últimos anos, paralelamente ao meu trabalho entre os conjuntos e topologia geral, que é da minha formação lá na USP e tal, seria sobre interações entre teoria dos conjuntos e teoria das categorias, tá? Então, eu quis apresentar um dos meus trabalhos mais recentes nesse evento para dar um painelzinho aí para vocês do que está sendo feito em teoria dos conjuntos e teoria das categorias lá pela gente na Universidade Federal da Bahia, tá? Então, vamos fazer aqui compartilhamento, espero que vocês estejam vendo, tá? Então, esse aqui é um trabalho que eu apresentei no Encontro Brasileiro de Lógica ainda em 2019, né? Já estou apresentando esse trabalho por aí, por todo 2020, agora em 2021 aí fazendo para vocês. Reduções entre certos problemas de incidência e a hipótese do contínuo, tá? Esse é um trabalho que tem, como muitos trabalhos da lógica brasileira, né, na comunidade brasileira de lógica, é um trabalho que tem interesses para matemática, tem interesses para computação, tem interesses para filosofia, tá? Então, isso espero que seja interessante também aí para o público do Encontro Brasileiro de Categorias, tá? A gente vai ver reduções entre certas estruturas que representam problemas, e essas reduções são feitas via morfismos em certas categorias, tá? Então, esse trabalho investiga alguns problemas que podem ser apresentados, vendidos como experimentos mentais, tá certo? O modelinho que eu conto para vocês é como se fossem experimentos mentais. E só para começar, deixo bem claro que a gente está fazendo aí uma identificação ad hoc, tá? Eu sei que essas coisas não são iguais no geral, mas para fazer o modelinho aqui, para contar para vocês o que a gente vai fazer, né, por razões estilísticas aí que eu estou comentando, né, para o experimento mental ficar mais emocionante para todo mundo aí, né, a gente vai identificar as noções de aleatoriedade com arbitrariedade, tá? Só para apresentar o experimento mental que a gente vai fazer. Na prática, essa identificação consiste em assumir que quando a gente está pegando objetos arbitrários, não tem nenhum padrão envolvido e todas as possíveis saídas do experimento são imprevisíveis, porque obedecem uma probabilidade igual, né? Uma distribuição igualitária de probabilidade. Isso aqui está num nível intuitivo, tá? Algumas críticas que eu recebo desse trabalho aqui, às vezes, mas você não está falando qual que é a medida e tal. Estou só querendo colocar, identificar para um certo experimento mental, aleatoriedade com arbitrariedade, tá? Não é muito mais do que isso, não. Tá? Reduções de problemas, né? Aqui é a parte que está mais relacionada com a teoria da computação, né? No ramo da complexidade computacional, a gente está muito interessado em reduzir um problema a outro, às vezes, para poder comparar a noção de complexidade, né? Então, vai ter a noção de redução para comparar complexidades. Então, se A e B são problemas, a gente fala que A se reduz a B, A pode ser reduzido a B, se tem uma transformação construtiva que
mapeia instâncias do problema A em instâncias equivalentes do problema B, no sentido de que soluções para essa instância de B podem ser transformadas novamente em soluções para o problema original de A, tá? A gente usualmente denota A se reduz a B por A menor ou igual a B, aí essa é a ideia de redução. E aí a gente fala que B é tão difícil quanto A, ou que A é tão fácil quanto B, ou A é ao menos tão fácil de ser resolvido quanto B, tá certo? Essas são terminologias que vêm da teoria da computação. E, bom, essa coisa de reduções, a gente vai ter uma contrapartida matemática dada pela chamada categoria PV. Aqui que entram as categorias, né? A categoria PV, ela é uma subcategoria da categoria dual do mais simples caso de categoria dialética, que é essa categoria que foi introduzida pela lógica brasileira Valéria de Paiva no final dos anos 80, né? Os morfismos entre objetos dessa categoria também são conhecidos como conexões de Galois-Tukey, tá? Essa terminologia é devida a Peter Voitas, tá? Esse PV aí é Paiva e Voitas, tá? Ou se você preferir, Peter e Valéria, enfim, né? E muitas conexões entre essa categoria e a teoria dos conjuntos foram extensivamente estudadas por Andreas Blas nos anos 90, e mais recentemente eu tenho feito bastante coisas ou sozinho ou trabalhando com a Valéria de Paiva mesmo, tá? A gente tem algumas publicações aí entre esse interface e categorias conjuntos, tá? Então, quem que é a categoria PV? Como eu disse, é subcategoria do dual da dial 2 sets, né? Óbvio porque é o dual. E aí é uma categoria que os objetos são triplas, tá? Essas triplas são da forma ABE, aí E é uma relação binária de A em B, né? E é um subconjunto de A cartesiano B. E não é qualquer tripla, tem que satisfazer essas condições, que a gente chama aqui de condições MHD, MHD de Moore, Lushak e de Zamonha, que apresentaram essas condições num certo paper aí que está nas referências. Quais são as três exigências para os objetos, né, para essas triplas, A e B conjuntos, e E uma relação binária de A em B? Quais são as condições? Bom, a gente vai querer que A e B sejam conjuntos não vazios e cuja cardinalidade não exceda a cardinalidade do contínuo, tá? Esses objetos são menores ou iguais em termos de tamanho que a reta real. E aí eu tenho essas condições 2 e 3, né? Para qualquer A em A existe um B e B, tal que A está relacionado com B pela relação E. E para todo B em B existe um A em A, tal que não é o caso que A esteja relacionado com B pela relação E. Só para dar um spoiler, né? Vai aparecer nos slides daqui a pouco. A ideia é que, por exemplo, esse A e B seriam ou perguntas e respostas ou problemas e soluções, tá? Então, cada objeto, cada tripla ABE seria um tipo de problema, digamos assim. As instâncias estariam no conjunto A, as possíveis soluções estariam no conjunto B, e essa relação E é a relação ser resolvido por, né? Então, A e B seria B resolve A ou A é resolvido por B, tá? Aí, nesses termos, essas cláusulas 2 e 3 aí, elas representam uma certa condição de não trivialidade, no sentido de que, o que diz o 2? Para cada instância do problema existe uma solução, então, para todo A em A existe um B em B que resolve A, digamos assim. Só que não vai ficar trivial, não vai ser o caso que eu vou pegar um único B e ele vai resolver todas as instâncias, tá? Dada qualquer possível solução, existe alguma instância que não é resolvida por esse B que eu peguei, tá? Então, essas seriam as 2 e 3 aí, condições MHD. Quais são os morfismos entre esses objetos? Os morfismos são os mesmos morfismos de dial 2 sets OP, né, o dual. Ou seja, um morfismo de uma tripla A1, B1, E1 de um objeto A2, B2, E2 para um objeto A1, B1, E1 vai ser um par de funções. Tá? Vou sempre falar que é uma função que desce, uma função que sobe, devido ao diagrama que vai aparecer. Então, eu vou ter uma função φ que vai de A1 para A2, uma função ψ que vai de B2 para B1, que satisfaz isso daqui, ó, para todo A em A1 e para todo B em B2. Se φ de A está relacionado com B por E2, a gente vai saber que A está relacionado por E1 com ψ de B. Tá?
Olhando aí embaixo já o diagrama, né? Tá aí a situação em que existe um morfismo de O2 para O1, que aí a gente vai colocar essa ordem de Galois-Tuckey, uma pré-ordem, na verdade, né? Então, O1, GT precede, digamos assim, O2, se existe um morfismo de O2 para O1, e vai ser bem o caso da redução, daqui a pouco eu vou comentar isso, né? Então, quando que existe essa redução, O1 se reduz a O2, né? Então, para todo A em A1, eu desço pela φ, olho para φ de A, e aí se φ de A e 2 bem embaixo, eu subo pela psi, e eu vou ter A e 1 psi de B. Tá? Quem já estiver eventualmente mais acostumado com essa ideia de redução de problemas, já vai estar vendo que se o A é uma instância do problema de cima, eu estou essencialmente mapeando A numa instância φ de A de A2, e aí se eu tiver B como solução de φ de A, se isso aí for um morfismo na categoria, eu sei que subindo pela psi, eu vou ter que psi de B é uma solução do problema original A, né, uma instância do A1, ok? Então, tá aí essa interpretação. Quem nos anos 90 apresentou para o mundo essa apresentação foi o Andreas Boas, né? Então, tá aí o que eu tinha falado, né? Cada objeto que é a tripa representa um problema. O primeiro conjunto A são as instâncias do problema, B são as possíveis soluções, e E diz que A é resolvido por B, né? Então, A e B diz que B resolve A. Então, nesse sentido, né, a ordem de Galois-Tuckey, né, que existe um morfismo de O2 para E1, e aí eu vou ter O1, GT precede O2, está exatamente na situação em que eu tenho uma redução de um problema para o outro, né? O ato de resolver um problema na tripla A1, E1, B1 pode ser reduzido ao ato de resolver um correspondente problema na tripla A2, E2, B2, tá? Como pode ser visto no diagrama, se B em B2, que é a solução que eu consegui embaixo, é uma solução para a instância φ de A de O2, então eu subo pela psi e vou ter uma solução para a instância original do problema O1, né, para a instância A do problema representado pelo objeto O1. Ok. Então a gente vai aplicar essa maquinaria aí, né, essa coisa aí da categoria PV das reduções para duas famílias de problemas de incidência, tá? Você também pode pensar nesses problemas de incidência como uma espécie de desafios, né? Challenges, desafios, né? Então, em ambos os casos, para resolver o problema ou ganhar aí o desafio, né? Você vai ter que dar uma resposta apropriada, porém aleatória, para uma certa condição inicial, tá? Você também pode pensar nisso como um jogo de uma rodada entre dois jogadores, tá? O primeiro jogador dá a informação inicial e o segundo jogador vai vencer se ele dá uma resposta que resolve o problema, tá? Então, esse vai ser o experimento mental. Então, quais serão as instâncias dos problemas da família C1? Dado um número real X, essa vai ser a instância do problema, então a gente teria que pegar aleatoriamente um subconjunto infinito enumerável de reais, e aí o jogador 2 ganha se o número real está no conjunto enumerável, tá? E aí instâncias do problema de C2 seriam, aí começa com o conjunto enumerável infinito de reais A, então seria pegar aleatoriamente o número real X, e aí o jogador 2, para ganhar, gostaria que o X não pertencesse a A, tá? Aí tem um comentário aí embaixo, né? Lá pelo final da palestra, da fala, eu vou meio que justificar que, na verdade, não existe muita diferença em começar com um número real ou com um subconjunto enumerável infinito. A gente pode até pensar que é simultâneo, tá? Eu vou ter um argumento para isso mais no final. Mas, para fazer as reduções todas, é assim a coisa, tá? Dentro da interpretação de Blas, o que seria o C1? Seria a tripla R, subconjuntos enumeráveis infinitos de R, que é essa notação aí com colchete, ela F0 em cima aí, pertence. Então, cada número real X é uma instância do problema e uma possível solução é um subconjunto enumerável infinito A, tal que X está em A. Né? Espero que vocês já comecem a pensar que é meio difícil isso, né?
pegar um número real e imaginar que ele vai pertencer a um certo conjunto enumerável que eu tenho à minha frente, que eu peguei vários dois ao mesmo tempo, pensando simultaneamente, né? Conjunto enumerável tem medida nula, a probabilidade é meio zero aí, né? E, da mesma forma, C2 seria R infinito, enumeráveis infinitos de R, com R e não pertence. Então, aqui as instâncias seriam subconjuntos enumeráveis infinitos, seria uma instância do problema, e uma solução seria um X, tal que X não pertence a... Opa, tá mais fácil, né? Dado um subconjunto enumerável infinito, bastaria que esse X que eu peguei não tivesse em A. Então, né, tá aí o terceiro parágrafo, né, a gente pode imaginar muito facilmente que, pelo menos no nível da intuição, os problemas de C2 são muito mais fáceis de serem resolvidos que os problemas de C1. Né? Se A é enumerável, então A tem medida nula, e ser um membro de A pode ser considerado probabilisticamente um evento muito raro, então deveria ser, ou pelo menos alguém poderia acreditar piamente aí que deveria ser, muito mais fácil pegar um número real que não está em A do que fazer essencialmente o contrário. Né? Pois bem, nesse trabalho aqui, a gente usou as categorias aí para fazer comparações entre as complexidades, e a gente conseguiu mostrar que em ZFC, trabalhando aí com o axioma da escolha, o axioma da escolha vai aparecer importantemente aí nas coisas, a gente consegue relacionar tanto com a hipótese do contínuo como o axioma da escolha, essa comparação entre as complexidades, e quais são os resultados principais desse trabalho. Bom, no contexto de GT reduções, né, nós provamos que em ZFC, de fato, os problemas de C2 são ao menos tão fáceis de resolver quanto os problemas de C1. Né, a gente consegue reduzir problemas de C2 para a solução de problemas de C1. Né? Só que, do outro lado, talvez surpreendentemente aí, você ter que esses dois problemas têm exatamente a mesma complexidade em termos da comparação aí usando morfismos, né? Dizer que eles têm exatamente a mesma complexidade acaba sendo equivalente à hipótese do contínuo. Interessante, hein? Vamos ver como é que faz isso daí. Vou passar rapidamente pelas demonstrações, comentar alguma coisa no final, tem só 25 minutos, acho que eu já usei aí coisa de 15, então agora vai ser meio rapidinho, tá? Então, aqui nós vamos fazer uma redução de O2 para O1, vai ter um morfismo testemunhando que O2 pode ser reduzido para O1, então é uma existência de morfismo de O1 para O2, né, com esses objetos aí. Então, a gente mostra em ZFC que problemas de C2 são a menos tão simples de ser resolvidos como problemas de C1, porque eu vou poder fazer aquela redução, tá? E a chave da prova, um resultado clássico de teoria dos conjuntos, que é o lema de Koenig, que a cofinalidade do cardinal do contínuo é não enumerável, tá? Qualquer sequência enumerável no cardinal do contínuo é limitada, tá? Então, como é que a gente prova isso? Né? A gente enumera a reta como x-alfa para alfa em C, e aí, usando essa informação de cofinalidade, para cada subconjunto enumerável da reta, eu vou chamar de gama de x, esse ordinal aí, ó, que é o supremo de todos os índices dos pontos x-alfa que pertence a x, tá? Como esse é um conjunto enumerável, isso vai ter um supremo, somo 1 ainda, aí eu vou ter aqui, de gama de x em diante, com certeza não tem ninguém de x mais, todos os índices de elementos de x estão para trás. E aí, usando isso, eu defino aí a função que desce, então, para cada subconjunto enumerável infinito, eu vou mandar esse conjunto no carinha que tem esse índice gama de x. Eu estou pegando um cara lá na frente, além de todos os elementos de x. Então, esse é o comentário aí no final. Todo elemento de x tem seu índice como ordinal estritamente menor do que o índice de φ de x, tá? E aí, com isso, a gente consegue fazer aí o morfismo. No caso aí, psi vai ser igual a φ, então desce e sobe pela mesma função, e aí é meio fácil de verificar, se eu fizer uma continha aí, né? Eu desço, eu consigo um cara que o índice dele é maior que todo mundo de x, né? Se ele pertencer a y, esse cara que tem o índice de y, ainda por cima, é maior que todo mundo de x também, né? Então, esse cara não vai ser um elemento de x. Aí eu vou ter aí montado o morfismo, tá? E aí, conforme anunciado, a desigualdade reversa vai ser uma resposta independente de ZFC, porque é equivalente à hipótese do contínuo, tá? Então, a hipótese do contínuo é equivalente à desigualdade reversa, em termos de reduções,
E aí, como O2 reduz para O1 é ZFC, falar que O1 reduz para O2 é falar que O1 é equivalente ao 2, né? Aí seriam exatamente a mesma complexidade, né? Então, vamos lá. Assumindo a hipótese do contínuo, aí eu posso escrever a reta ordenada pelo primeiro ordinal não enumerável, que é o ômega 1, né? Que como cardinal é o F1. E aí, bom, qual que vai ser a função, né? A função que vai pegar números reais e vai mandar para subconjuntos enumeráveis, essencialmente eu pego o cara x-alfa e mando em todos os ordinais com índice menor ou igual que alfa. Isso vai ser um conjunto enumerável da reta, tá? Aí tem alguma coisinha que eu tive que fazer, porque pode ser que o alfa seja um ordinal finito, um número natural, né? Aí, nesse caso aí, eu mando para xn para n em ômega, seriam os primeiros ômega caras da enumeração da reta que eu fiz, né? Mas, se você pensar que o alfa é um ordinal infinito enumerável, essencialmente, φ de x alfa são todos os x xi para xi menor ou igual que alfa, tá? Tem aí um detalhezinho aí com os ordinais finitos, mas vamos adiantando aí, vocês vão ter os slides aí para dar uma lida com mais calma depois, né? E aqui, novamente, a função que sobe vai ser igual, então o morfismo vai ser um φ, né? Φ descendo, φ subindo, né? E por que isso aqui vai ser um morfismo? Pelo seguinte, né? Se x é x alfa e y é x beta, né? Se eu tenho que x beta não pertence a φ de x alfa, então esse índice beta tem que ser maior do que alfa, né? Porque os caras para baixo de alfa estão no x alfa, essencialmente, né? Então você vai ter que, como beta é maior do que alfa, aí o x alfa pertence ao x beta. Então, se tiver valendo não pertence embaixo, vai valer o pertence em cima, tá? Então, com a hipótese do contínuo, eu vou ter esse morfismo, tá? E aqui é a prova da reversa, né? A gente vai provar a reversa pela contrapositiva, né? Então, por que valer aí uma redução implica na hipótese do contínuo? Porque se não valer a hipótese do contínuo, não vai ter como ter redução. A gente vai mostrar que nenhum par de funções consegue ser um morfismo de O2 para 1, tá? Então, não CH, vou ter 2 LF0 maior que LF1, eu quero mostrar que para qualquer par de funções, isso não vai ser um morfismo, vai ter um contra-exemplo, vai existir um x e y, tal que não vai valer essa fórmula, só que não valer essa fórmula, eu troco logicamente por essa de baixo aí, ó. Então, y não pertence a φ de x e x não pertence a psi de y para qualquer φ e psi, né? Então, a gente fixa um subconjunto da reta de cardinalidade LF1, né? Aí a gente vai ter que a união de todos os φ de x para x em A vai ser menor ou igual que a LF1, né? E como a gente está assumindo que 2 LF0 é maior que LF1, a gente pode pegar um y que não está nessa união. E aí, como psi de y, desse y que eu peguei, é um conjunto enumerável, eu também vou ter que A, que é não enumerável, tem diferença para psi de y. Então, a gente pode pegar algum x em A, tal que x não está em psi de y. Então, para esse par particular, a gente vai ter que y não pertence a psi de x e x não pertence a psi de y, tá? Isso aqui, para quem conhece, está bem similar com uma coisa que apareceu nos anos 80, que são chamados dardos de Freiling. Era um experimento mental também, em termos de jogar dardos na reta real. Aqui nos slides tem alguns comentários nesse sentido, mas para essa apresentação não vai ter tempo de fazer. Também tem como pensar nisso em termos de ideais, que é uma coisa com gosto bem conjuntista também, mas não vai dar tempo de fazer. Mas está aqui, né? Aqui seria o momento que eu interpreto esse experimento como uma espécie de problema de decisão. É aqui que eu argumento que dá para pensar que eu estou até mesmo pegando o ponto e o conjunto enumerável ao mesmo tempo, tá? Depois vocês podem dar uma lida aí. E a questão principal, né? Aí, pensando até para o pessoal de filosofia que queira pensar, né? Eu estou pensando aí num jogo de acerta ou erra, a hit and miss game, né? Então, antes de você pegar aleatoriamente um subconjunto enumerável A da reta e um número real x, né, que vão ser ambos pegos aleatoriamente, a gente pode dizer que vai ser mais fácil ou que vai ser mais provável que no final o número real x vai errar esse conjunto enumerável, não vai pertencer ao conjunto enumerável, ou a gente deveria dizer
nas mesmas condições que ele vai acertar, vai ter o hit, pá, né? Aí, no caso, ser mais fácil está mais pensando em termos de complexidade e ser mais provável está mais pensando em termos de probabilidade, né? E aí, vamos parar por aqui, né? Se uma pessoa aceita que esse enfoque das reduções é um bom enfoque para a complexidade, então a gente chega num problema indecidível, porque a igualdade de complexidade é equivalente à hipótese contínua, tá? Aí tem um disclaimer, né? A coisa de filosofia eu não vou avançar muito, mas tem uma série de coisas aí que poderiam ser discutidas, né? Porque o pessoal de filosofia da matemática é um prato cheio. Complexidade, probabilidade, aleatoriedade, arbitrariedade. Sem falar na própria hipótese do contínuo, e falando mais explicitamente, eu não vou defender a tese de que os resultados desse trabalho deveriam ser encarados como algum tipo de evidência contra a hipótese do contínuo, que é o que o Freiling fez com os dardos lá atrás, né? Mas aí, escrito bem pequenininho, eu estou meio que fazendo a brincadeira, né, como Galileu, e por Loé, né? Enfim. Bom, já deu tempo, muito obrigado. Até logo.